estou aqui com Miru Nunes, que é terapeuta renascedora aqui no Espaço Índigo. E após fazer a minha sessão de renascimento, né, Miru, a gente vai falar sobre isso primeiro, né? Estou muito contente que tu estás aqui de novo no programa, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Nick, obrigado, boa tarde a todos os que ouvem e assistem o teu programa, prazer estar aqui com você novamente. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência pessoal, né? Foi a minha primeira sessão de renascimento, eu nunca tinha feito essa terapia antes, então eu também, apesar de a gente ter feito a entrevista, né, Miru, eu estava cheia de dúvidas, assim. E foi uma experiência muito agradável, assim, eu gostei muito. A primeira pergunta que me fizeram depois é se perdi a consciência, ou se eu conseguia lembrar, né, de toda a sessão. E, assim, eu lembro tudo do começo ao fim, assim. Para mim foi muito suave, assim, até comentei com você, né. E eu acho que uma coisa que o Miru falou na entrevista, e a verdade, é que, assim, é que para cada pessoa é uma experiência única. Então, talvez o que eu esteja falando aqui, para outra pessoa não vai servir, ela vai ter a sua própria experiência do momento, mas o que eu posso dizer é que foi uma experiência boa, agradável, assim, e é uma experiência que para mim me conectou com a minha espiritualidade, assim, sabe, é como se fosse um encontro com Deus. Olha que bonito. Então, de fato, cada experiência é uma experiência. A questão da consciência, normalmente a pessoa tem consciência de absolutamente tudo. Há casos em que a pessoa apaga também, porque nem tudo é bom ter consciência, né? Tem alguns dramas e alguns traumas que às vezes a pessoa faz questão de não reviver e é mais saudável até que ela não reviva. Mas, no geral, todo mundo tem consciência de absolutamente tudo. Mas não existe, por exemplo, a necessidade de você ter lembrança, né? Se o teu corpo está limpando, se o teu corpo está apagando as memórias que te causam algum sofrimento, não é necessário que você tenha memória. Mas quando tem a memória, que ela seja alegre, que ela seja divina, que ela seja da espiritualidade, como foi teu caso. Que é muito lindo. Muito obrigada, Miru. Eu adorei e recomendo para todos. Eu acho que todo mundo devia passar, pelo menos uma vez na vida, por uma experiência assim. Com certeza. Na verdade, nós já passamos por essas experiências ao nascer, né? É verdade, né, gente? Que não... O que a gente está fazendo agora é voltando no nosso tempo para eliminar tudo que nos causa algum tipo de sofrimento. Então, tirar o que eu chamo de tralhas que a gente está carregando desde que foi concebido inconscientemente. Então, esse processo é justamente voltar para limpar o que nos causa algum sofrimento ou dor. Bom, Miru, depois de fazer a minha sessão, assim, as pessoas vieram me perguntar bastante coisas, assim, eu até anotei algumas para depois te perguntar. E uma delas é uma que tu já respondeu, que é se a pessoa lembra do que ocorreu, né? Então, sim, né? Ela pode lembrar, e como tu já mesmo respondeu essa pergunta. Né? Sim, pode lembrar de absolutamente tudo. É um processo que a pessoa não perde em nenhum momento a consciência, né? Às vezes ela não tem a lembrança do que ela viveu, mas ela vai perceber exatamente tudo que ela enfrentou durante a sessão, todas as sensações físicas, todas as eventuais memórias que vieram ou não. E, bom, como a gente volta para o passado, e de repente, dependendo da sessão, pode até ir para outras vidas, outras situações, né? Uma pergunta que me fizeram é se é uma regressão e se isso é induzido. Então, não é regressão. O processo de regressão ele é um pouco diferente do processo de renascimento, porque ele tem o intuito exclusivamente de levar a pessoa a algum tempo, né, algum tempo passado, ou até uma outra vida passada. A terapia do renascimento não, ela é uma terapia que leva a pessoa a encontrar a resposta que ela precisa para a sua vida atual. Então, se você tem uma alergia, por exemplo, e essa alergia está relacionada a uma memória lá da tua infância, para trabalhar essa alergia, você precisa trabalhar essa memória. Mas é a energia que vai te levar a ela, não é o terapeuta, não há indução alguma. O único acompanhamento, o único propósito do terapeuta é fazer você entrar num estado de conexão com a tua essência e levar você onde precisa ir para resgatar e limpar aquele drama que você carrega, mas sem indução, e não é regressão também, apesar de que você revive memórias que estão em você, né? Entendi. Bom, Miru, a gente fala, o nome renascimento já leva muito ao parto, né? E não tem como a gente não falar sobre a gravidez, né? Então, vamos nos dedicar agora um pouquinho às nossas grávidas. É
É recomendado fazer a terapia de renascimento durante a gravidez? Como é que isso vai beneficiar a mamãe e o bebê? Como é que funciona o renascimento durante esse processo da gravidez? Bom, o ideal é que fizessem, né, que a gente se curasse antes, inclusive, de engravidar, que as mulheres tivessem essa experiência antes de engravidar. Mas, em não tendo essa experiência anterior, é altamente recomendável, sim, que se faça durante a gestação, porque ela não tem risco, não tem risco nenhum, nem para a mulher, nem para a criança. Não tem nenhuma contraindicação. Não tem nenhuma contraindicação, porque ela não vai criar abalos que possam desestruturar a gravidez, por exemplo, né? E é perfeito porque as mulheres conseguem, com o processo de renascimento, com a terapia, elas conseguem se curar dos seus próprios dramas de parto. Então, se ela teve um parto sofrido, a tendência dela é repetir esse sofrimento a hora que ela vai parir. E curando esse drama que ela teve, com certeza o parto dela vai ser muito mais harmonioso, vai ser muito natural. Eu tenho trabalhado muito com mulheres grávidas e tenho acompanhado partos, inclusive, de algumas clientes, né, com um trabalho absolutamente perfeito, natural, sem o tradicional conflito que as pessoas têm em relação ao parto. O parto é um processo absolutamente natural, né? E é um processo familiar, ele não deveria nunca ser considerado um processo médico. Parir é um dom natural que todas as mulheres têm. Então, ser mãe é um dom natural que todas as mulheres têm, né? E todas têm capacidade de fazer, basta que elas acreditem. E essa terapia, ela reforça um pouco isso, porque ela vai curando os dramas que ela própria teve durante a gestação e, obviamente, vai ter uma continuidade, um desfecho desse nascimento muito mais harmonioso, muito mais tranquilo. Então, é uma preparação para o parto. É uma preparação, a libertação dos dramas que a gente carrega, né? E eu não sei se já falei isso na outra entrevista, mas, por exemplo, eu já trabalhei com pessoas com mais de 80 anos que curaram um drama de parto. Então, ela carregou um drama por 80 anos e um dia, numa sessão, ela foi lá e liberou. Digamos que os filhos que essa senhora teve, era uma senhora no caso, com certeza carregaram também os dramas que ela teve no próprio parto, né? E se ela tivesse se limpado disso antes de ter filho, certamente seria diferente. A gente está falando em parto, né? Não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Na tua opinião, qual seria o parto ideal? Sei que é um assunto polêmico, né? Mas eu quero saber a tua opinião. Felizmente, hoje tem um movimento muito grande, né? E tem alguns movimentos como o Ciência do Início da Vida, da Eleonor Luzes, que ensina as pessoas que o parto é um processo familiar, que é um processo natural. Evidente que está voltando um pouquinho essa questão dos partos humanizados, né? De doulas, de acompanhamento. Então, o parto ideal é o parto que não há sofrimento. E o sofrimento maior é quando há intrusão, né? Ou seja, nascer naturalmente é a melhor opção. E, de preferência, com as pessoas que vão ter relação afetiva com essa criança que está vindo, porque é uma recepção, é uma entrada nesse mundo para aquele ser que está chegando. Então, a forma como é recebida é muito importante. Eu preferia ter sido recebido como eu fui, né? Eu nasci em casa e, no máximo, tinha uma parteira. Eu preferia que nem tivesse a parteira, porque é uma energia que não se conecta à minha, né? Não se conectou à minha durante a vida. Uma terceira energia. Exatamente. Então eu preferia ter nascido em casa com a minha mãe e com o meu pai. E esse eu acho que é o parto natural, né? A família apenas. Porque essa conexão inicial de chegada aqui ela é muito importante. Evidente que tem casos que precisam de algum cuidado, né? A gente tem um medo muito grande do nascimento e da morte. São coisas que nos amedrontam. Então esse medo é que causa toda uma outra mudança de cultura, uma medicina que nos leva a fazer muito mais partos cesarianos do que naturais, enfim. É tudo em função do medo que a gente carrega de coisas tão simples como nascer ou morrer, né? Aliás, o nascimento ele é muito mais trabalhoso, dá muito mais trabalho, é muito mais sofrido que a morte. A morte, para quem se passa, é um alívio. O nascimento ele precisa de um esforço muito grande. É agressivo, né? É muito agressivo. Mas nascer naturalmente é um remédio que a pessoa carrega pela vida inteira. Ela vai se fortalecer, ela vai ter outras condições competitivas se ela nasce naturalmente. O movimento do nascimento ele é muito importante. Não pode dizer que já nasceu bem, né?
Pode dizer que já nasceu bem. Nasceu bem. Um nascimento natural é uma morte da vida anterior, né? Naturalmente. Ou seja, a criança morreu no útero para nascer aqui fora. E é uma vida absolutamente diferente do que ela tinha lá dentro. E quando ela nasce naturalmente, ela teve uma morte da outra vida natural também. Na nossa entrevista anterior, tu comentou bastante que a terapia do renascimento é uma purificação, né? A gente vai eliminando assim muita coisa negativa, né? Todas as coisas ruins que a gente quer colocar para fora, né? E tu comentou comigo também que é possível também através dos elementos da natureza, da água, do fogo, que também é um purificador, né? Eu gostaria que tu desse essa dica para o pessoal que está em casa também, porque eu acho que é uma grande oportunidade para todos, né, Miru? Exatamente. Enfim, a terapia em si, ela consiste no uso dos elementos, basicamente, todos os elementos. O elemento terra, a gente usa ele através da nossa alimentação e atividade física, né? O nosso corpo é a nossa espaçonave aqui, a forma como você cuida dela é muito importante. Esse está ligado ao elemento terra. O elemento água é a limpeza do nosso corpo interno, né? Levando para fora as toxinas, impurezas, e isso é notório, né? A gente elimina a água levando resíduos, mas a água que a gente se banha também é muito importante. Porque pode ser de cachoeira também, mar? Pode. A água, ela purifica, além de purificar o nosso corpo físico, ela também limpa o nosso corpo energético e equilibra os nossos chakras, né? Os centros de energia do nosso corpo. Então, por exemplo, um banho quente, ele vai deixar os teus centros de energia abertos. Um banho frio vai limpar e purificar e deixar fechado. Então, quando você tem muito contato com pessoas, é bom tomar um banho frio justamente por isso, para ficar mais protegido. O elemento fogo é um elemento essencial que a gente parou de usar muito, né? Porque eliminou os fogões que a gente tinha em casa, os fogões a lenha, e parou de usar. Mas o fogo é um dos elementos mais importantes para a limpeza energética do nosso corpo. Então, todo o lixo energético que a gente colhe dos outros, ficando próximo ao fogo, o fogo limpa esse lixo energético. Sem falar que ele é um ótimo emagrecedor, né? Quem quer emagrecer, senta no lado do fogo. Olha que isso vai interessar bastante pessoas. Vai interessar e a gente pode falar muito sobre isso. E é uma verdade absoluta. E você pode comprovar isso em alguns lugares com pessoas que trabalham com fogo. Por exemplo, um pizzaiolo que trabalha na frente de um forno a lenha. Não tem pizzaiolo gordinho, então? Não conheço. Que bacana saber isso. Mas o principal elemento de limpeza ainda é o ar, né? O nosso corpo, 70% de toda a limpeza do nosso corpo é feito pela respiração. Então, por isso a importância, nas sessões a gente usa basicamente a respiração como elemento de limpeza. Mas tudo está na natureza, tudo está disponível e é abundante, a gente só não usa se não quiser. Então, pessoal, vamos respirar. Miru, quero te agradecer, é sempre um prazer te receber aqui no programa. Lembrando que o Miru está atendendo aqui em Blumenau, né? Todos os meses, né, Miru? É só ligar e agendar, né? Exatamente. Pode ligar no telefone que aparece na tela e também aqui no Espaço Índigo a gente agenda uma sessão leva até 3 horas, a primeira sessão normalmente leva um tempo maior. E será um prazer atender todas as pessoas que estão assistindo esse programa, que quiserem ter uma experiência e se surpreender, porque é realmente surpreendente quando você consegue se conectar através de você mesmo com toda a tua essência. Verdade, que lindo. Obrigada, Miru. Eu que agradeço, volto sempre. Vamos continuar esse processo aí para você liberar mais coisas.